Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, gente. Tudo bem com vocês? Animados? Sábado. O povo dormindo até mais tarde, outros não, outros estão indo trabalhar. E nós estamos aqui, firmes e fortes, para mais um dia de leitura, graças a Deus. Nós estamos no livro de 2 Crônicas, capítulo 27. Ontem eu li 26, né? Polguei. E estamos contando as histórias dos reis de Judá. Entra rei de Israel também, porque a história ela é focada no reino de Judá, mas também conta algumas histórias dos reis de Israel. Vamos orar para que nós começarmos mais esse momento, graças a Deus. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, estamos gratos, Pai. Estamos gratos por estar aqui mais um dia na tua presença, um dia que o Senhor nos concede, que nós possamos estar aqui alimentando o nosso espírito da tua palavra. Seja conosco, desvenda os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Traga-nos os tesouros escondidos na tua palavra. Seja conosco, nos dê um dia de paz, de bênção para cada um de nós, Pai. Nos fortalece no teu amor, no teu espírito. Cuida de nós, Pai. Nós te amamos, louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Bom dia, gente. Nós já estamos no reinado de Jotão, já passamos pelo reinado de Uzias, Amazias, Joás, Acasias. Lembra da Atalaia, a avó de Joás. Também passamos pelo o personagem ontem principal foi Josafá, né, que orava a Deus, Deus vencia suas batalhas, Deus lutou por ele em batalhas, e a história vem sendo contada de cada rei ali de Judá. Então hoje nós vamos começar o capítulo 27, onde começa o reinado de Jotão, o filho do rei Uzias. O rei Uzias é aquele que foi atacado por lepra. Lembra-se que ele resolve ir ao templo queimar incenso como se ele fosse um sacerdote. Não era ali atacado por uma lepra, depois vem a falecer. E Jotão agora vai reinar em seu lugar. E tinha, capítulo 27, e tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e ainda o povo se corrompia. Edificou ele a porta alta da casa do Senhor, edificou muito sobre o muro de Ofel, edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Então Jotão segue reto nos caminhos do Senhor. Ele sabe que o seu pai também, no entanto ele sabe que o pai dele fez o que não devia. Então Jotão ali, você vê que ele edifica cidade nas montanhas e nos bosques ele fez castelos e torres. Lembra que o pessoal fazia os altos lá no bosque? Olha o que ele faz, castelos e torres. Também guerreou contra os filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coroas de trigo e 10.000 de cevada, e isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e suas guerras estão nos livros da história dos reis de Judá. Então dormiu Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em
e seu filho reinou em seu lugar. Acas é ímpio e os sírios afligem. Olha só, nós viemos agora de um rei fiel a Deus, o rei Jotão, e agora nós vamos para Acas, né, um rei fiel a Deus, e agora nós vamos ver a história de seu filho. Acas tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disso fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Imom e queimou os seus filhos conforme abominações dos gentios. Olha o que o rei Acas está fazendo. Ele sacrificava seus filhos aos deuses. Totalmente o contrário do seu pai Jotão, né, gente? Nós vimos Jotão foi reto do começo ao fim, e agora nós vemos Acas tão desvirtuado dos caminhos do Senhor que chega a sacrificar os seus filhos aos deuses. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos e trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. Porém, Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos os homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicre, varão potente de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Azirão, o mordomo, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levavam presos de seus irmãos 200.000 e mulheres, filhos e filhas. Saquearam também dele grande despojo e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais contra Judá, o entregou nas vossas mãos. Ó vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativos. Porventura, não sois vós mesmos aquele entre os quais há culpa contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquia, filho de Salum, Amasa, filho de Raidlai, e se levantaram contra os que voltavam da batalha e disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. Então, que mesmo esse povo pecando, Deus cuidava de Judá, né? Mesmo estando errado, eles se levantaram aqui e não permitiram que ainda viesse mal maior sobre eles. E os homens se foram apontados por seus nomes, se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo. E todos de dentre eles estavam nus, e os vestiram, e os calçaram, e lhes deram que comer e beber, e os ungiram. E todos que estavam fracos levaram sobre jumentos, levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, e dos seus irmãos depois voltaram para Samaria. Então eles devolveram o pessoal que estava cativo. Então Acas busca socorro no rei da Síria e não acha. Então aqui já tinham perdido, ele começou a perder batalhas. Começou a perder porque ele fez o que era mal, totalmente mal, né, gente? Mal até demais a pessoa chegar ao ponto de sacrificar o próprio filho a deuses pagãos, sendo que já conhece o Deus de Israel, né? Acas busca socorro
e não encontra. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Lembrando que Síria é um reinado e Assíria é outro, tá? Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram preso em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó e os lugares da jurisdição e Tina e outros lugares da jurisdição. Então eles começaram os filisteus a tomar cidades. Olha o tanto de cidade que eles estão tomando. Então a gente vê que o cativeiro ele se faz presente quando nós afastamos da presença de Deus. Então começa a vir cativeiro, começa a vir destruição total aqui. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque Acaz desviava Judá de todos se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não fortaleceu, porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém ele não os ajudou. Ainda que Acaz deu presente ali para eles, o rei da Síria fez nada para ajudar ele. E tudo isso porque ele sacrificou aos deuses de Damasco e que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, e lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Gente, olha o tamanho do absurdo dessa pessoa. Também se em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e outros deuses, assim provocou a ira do Senhor Deus e o Deus de seus pais, e o resto, pois, de seus atos e todos os seus caminhos, tanto no primeiro como os derradeiros, está escrito no livro das histórias do rei de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais e sepultaram na cidade de Jerusalém. Aqui ele conta e fala, aconteceu muito mais coisa, mas tem que ler lá no livro dos reis. Esse aqui, lembrando que é o cronista, a gente não sabe quem é, então os historiadores falam que pode ser Esdras, mas é ele contando para a nova geração. Então, no capítulo 29, vem Ezequias, que manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Lembra que Acaz fechou as portas do templo, tirou-lhe tudo que era de ouro e fez altares para ele em vários cantos ali de Jerusalém. Um absurdo. Então, vem Ezequias reinar em seu lugar, pede para abrir o templo e vai purificar o templo. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e nossas filhas, nossas mulheres estiveram por aqui, e por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros, e para queimarmos incenso. Isso aqui é o rei falando para eles, né? Falando para os levitas e tal. E agora os levitas vão purificar o templo. Então se levantaram os levitas Maate, Joel,
Quis, Azarias, Joá, dentre os filhos de Elisacim, e Jeiel, Zacarias e Matanias. E aí ele começa falando da tribo, tá? Da tribo tal, dos filhos de tal, ele vai falando. Jeiel, Semei, Semaías, Uzuel, e ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo. E o Senhor e os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedom. Começaram, pois, a santificar o primeiro do mês primeiro e o 8º dia do mês. Vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e até o dia 16º do primeiro mês acabaram. Olha que interessante, Ezequias se levantando aqui como um despertador, e foram purificar o templo do Senhor. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora na transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão adiante do altar do Senhor. Com certeza isso aqui foi numa magnitude muito maior, mas sabe quando tem aquela bagunça em casa, sei lá, e aí você resolve fazer aquela limpeza, aquela faxina, tirar todas as impurezas, né? E é assim que foi lá no templo, e é assim que tem que ser conosco, tirar todas as impurezas que tem do nosso comportamento. A gente tem que estar sempre parando para rever nossas atitudes, pensar o que estamos fazendo, que a gente possa melhorar e tirar as impurezas, porque foi assim que fizeram no altar do Senhor, essa purificação. E Ezequias restabelece o culto. Então o rei Ezequias se levantou na madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para o sacrifício expiatório pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram sangue, o aspergiram sobre o altar, e o sangue sobre o altar, semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram sangue sobre o altar. Eles estão sacrificando aqui pelos pecados do povo, né? Limpando assim toda a imundície, essa limpeza, esse sacrifício, esses holocaustos, esse sangue derramado, para se chegar de volta à presença de Deus. Ai, ai. Então, trouxeram os bodes também para o sacrifício do pecado perante o rei da congregação, e lhe puseram as mãos. Os sacerdotes os mataram, e com o seu altar para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse todo aquele holocausto e sacrifício pelo pecado de todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes, harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este tinha mandado, veio do Senhor, por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé, e com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse um holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, e tudo isso até o holocausto se acabar. Então, assim, a gente vê aqui que eles louvavam o Senhor, assim como eu falei a semana passada do ministério de louvor, né? Então, santificação leva essa limpeza, dá autoridade para sacrificar novamente, né? E
e a adoração vem com música. Muito lindo pensar esse acontecimento todo, né? Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Deus e de Asaf, e louvaram com alegria, inclinaram e adoravam. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor, chegai-vos, trazei sacrifícios de oferta de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos que tinham esta vontade do coração trouxe holocaustos. E é interessante que primeiro a purificação, o conserto, pedido de perdão, e aí sim vem as ofertas, os sacrifícios de louvores, né? Gratidão. Houve também coisas consagradas, 600 boi, 3.000 ovelhas. Era, porém, o sacerdote muito pouco e não podia esfolar todos os holocaustos. Olha a quantidade de bois e de ovelhas. 600 bois, 3.000 ovelhas, que a quantidade de sacerdote ali estava insuficiente. Eles não estavam conseguindo sacrificar tantos animais ali, da tamanha a vontade do pessoal de ofertar esses sacrifícios de louvor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. E que lindo, né? Que lindo que todo mundo quis ofertar e oferecer seus holocaustos ali em adoração ao Senhor. E o capítulo 30, nós estamos no capítulo 30 de 2 Crônicas. Ezequias convida todo o povo a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O que ele vai fazer aqui, gente? Restabelecer princípios, porque no meio disso tudo se perdem os princípios. O povo já não adorava mais, o templo tinha sido trancado e agora ele vai abrir e trazer de volta os princípios, restabelecer os princípios. Olha o que ele vem, celebrar a Páscoa. Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, que viessem à casa do Senhor a Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, porque o rei tivera conselho de todos os maiorais com todas as congregações em Jerusalém para celebrar a Páscoa do 2º mês. E aí ele vai contando porque que eles tinham parado e quem que vai vir, etc. E lá no 26 fala assim: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve tal em Jerusalém. Olha quanto tempo que eles estavam sem celebrar Páscoa. E a Páscoa é uma festa muito sagrada para eles. Mas o povo se desvirtuou do caminho do Senhor e esquece. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo. E a voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua grande santa habitação nos céus. Capítulo 31. Acabando tudo isso, todos os israelitas que ali achavam saíram da cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques, derrubaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram seus filhos de Israel, cada um para suas posses, para as cidades deles. Então Ezequias vai regulamentar agora as turmas dos sacerdotes, do levita. Lembra-se que, vocês se lembram que Davi estipulou as turmas, os turnos, até que hora a tribo tal trabalhava, tribo tal não, a família, né? Porque tudo era levita, tudo era da tribo de Levi. Mas ele estipula as famílias ali, quais seriam os horários, estabeleceu. Então, Ezequias também vem e ordena tudo isso e se organiza, estabelece ali qual que era as partes das fazendas que era para fazer holocaustos, e dia de sábado, e quando fosse festa da lua nova, e todas as solenidades. E ele vai divulgando isso, essa ordem aos filhos de Israel, e que todo mundo traz suas primícias, ele volta a entregar as primícias, que são os dízimos. E olha, eles traziam as vacas, ovelhas, porque agora sim se estabelece o culto, estabelece ali todo o procedimento do tabernáculo, que nós sabemos que agora
é o templo. Então, o que acontece? E Ezequias fez isso lá no versículo 20. Ezequias fez isso com todo o Judá e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. E toda a sua obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração. E o fez e prosperou. E aí o que acontece? Agora vai vir um rei contra eles, que é o Senaqueribe. Senaqueribe, ele era senhor de 34 exércitos. Então, ele era um homem muito forte, um rei muito forte. Nesse capítulo 32. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra e contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado, e até as torres, levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se para si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Eita glória! Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra de Ezequias, rei de Judá. Olha que palavra de fé. Ele fala, olha, ele pode vir na força do braço, mas nós vamos com o Senhor dos exércitos, né? E depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém e a Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, em que confiais vós, que vós ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morreres de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos dos altares e falou a Judá, a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, sobre eles queimareis incenso? Olha o que Senaqueribe está fazendo aqui, gente. Ele está atacando o psicológico do povo de Israel. Olha o tipo de ameaça que ele está fazendo. Totalmente psicológica. Está falando, ameaçando eles. Vocês estão achando que vocês vão conseguir ficar aí dentro? Quanto tempo? Esse rei que tira vocês aí, tirou todos os deuses, agora aquela que vocês adoram só um Deus só. Você acha que esse rei vai vencer? E ele fala assim: não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos o povo dessa terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar a terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incitem assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, porquanto menos vos poderia livrar vosso Deus das minhas mãos. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Olha isso. E clamaram em voz alta em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem.
e os perturbarem para tomarem a cidade. E falando do Deus de Jaredes como deuses dos povos de terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria e tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entraram na casa dos deuses os mesmos que desceram dele e o mataram ali a espada. Então Deus envia um anjo e o próprio anjo vai lá e destrói esse exército. É interessante aqui que o inimigo conhece sempre o nosso ponto fraco, né? E ele vem e ataca o nosso ponto fraco. E Ezequias, vendo tudo isso, viu que ele era incapaz, ele ora ao Senhor. E ele ora ao Senhor e Deus entra com essa providência gigantesca, né? E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria, e das mãos de todos os lados o guiou. Então nós vemos como a gente se sentir ameaçado, a resposta para as ameaças é o clamor a Deus, né? Clamar a Deus quando a gente está sobre ameaças. E a Bíblia fala aqui, né, que Deus manda anjos a nosso favor. Então a gente já pega a receita aí que vai dar certo. E agora vem Ezequias e adoece. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte, orou ao Senhor, o qual lhe falou e deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que ele se fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. O que acontece? Ezequias, ele está falando aqui, ele vai falar em forma resumida. Ezequias adoece, aí ele ora o Senhor fala, vou te dar mais 15 anos. E aí ele pede o sinal para Deus, ele sobe lá, o sol volta, a sombra volta, né? E ele tem esse sinal e ele é curado. Deus pede para ele fazer as pastas de figo, etc., porque naquela época figo ele tinha essa substância que de cura, realmente. Então, Deus livra ele da morte ali e dá mais 15 anos de vida. Só que aí ele se ensoberbece, ele fica orgulhoso, e aí é quando ele mostra todas as riquezas dele para a Babilônia, lembra? E aí o profeta vai lá e fala com ele, e fala, tudo bem, não vai ser comigo mesmo, vai ser em outra geração. E aí depois dá tudo errado para o povo. Então Ezequias teve riquezas e glória, grande abundância. Contudo, quando os embaixadores do príncipe da Babilônia foram enviados a ele, perguntaram acerca do prodígio que ele tinha na terra, porque que ele se dava tão bem. Então ele mostra todo o tesouro para tudo que ele tinha e fez saber tudo que havia ali em seu coração. Então dormiu Ezequias com seu pai e sepultaram ele no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi, e todos de Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora nós vamos ver Manassés fez tudo errado. Fez tudo errado o tal do Manassés. Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Balaíns, e fez bosques, e prostrou diante de outros exércitos, e todo o exército dos céus, e os serviu. Então ele se prostra ali a outros deuses, e ele foi terrível, né, gente? Ele ele edifica altares, e edificou altares dentro da casa do Senhor, em Jerusalém. E olha que coisa horrorosa. Edificou altares a todo o exército dos céus e ambos os pátios da casa do Senhor. E fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor. Gente, olha só. Ele tinha um exemplo aqui do pai, e ele faz tudo errado novamente. Então você vê que ora o governante
temente a Deus, ora o governante não é. E leva todo mundo à perdição. Nós vivemos isso no Brasil, gente. Nós estamos vivendo isso no Brasil, para falar a verdade. A gente tem governante aí que passa, você vê que é homem que tá lutando ali para fazer o certo, para ser um cara temente a Deus. Aí vem outro e desanda e faz tudo errado. E, enfim, não vou tocar no assunto, mas nós não somos os únicos aqui. O triste disso tudo é que o povo vai junto, né? Você vê que é um cara que vai lá, é idólatra e edifica altares para tudo quanto é lugar, nas cidades, dentro do templo, nas montanhas, faz de tudo errado e leva o povo junto. A tristeza que é isso. Então a gente tem que estar sempre em perseverança, né? Nós não podemos servir a Deus por modismo, porque, enfim, a gente tem que servir por convicção. Porque eu sei que nesse meio tempo também tinha aqueles que prevaleciam com a fé em Deus. Mas a grande maioria se perde. Ele também esculpiu a imagem de ídolo que tinha feito na casa de Deus, no qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, verei meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei aos vossos pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhe ordenei, conforme a nossa lei, os estatutos e os juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. E agora vai vir o cativeiro de Manassés, né, gente? Porque agora vai ser o ápice da humilhação. Porque o que ele queria com isso, né? Ele chegou a sacrificar os filhos deles em fogueiras, ele levantou imagens dentro do templo, e Deus já tinha falado: olha, esse é o lugar que eu escolhi, essa é a cidade que eu escolhi, e eu vou permanecer aqui com vocês, desde que vocês não me adorem sempre, eu sempre vou permanecer. E aí Manassés vem e faz tudo errado. É isso mesmo, Ângela. Deus, graças a Deus, manda anjos para vencer nossas batalhas por nós. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos, rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou de veras ao Senhor Deus e se humilhou muito perante Deus e seus pais. Olha aqui, ele faz essa adoração sincera de arrependimento. E lhe fez oração, e Deus aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Então, quando ele faz essa oração sincera, de verdade, o Senhor reconhece e perdoa. Gente, olha isso. Uma pessoa que ofereceu os filhos na fogueira para outros deuses, conhecedor da palavra, conhecedor da verdade, conhecedor do Deus de Israel. E ele se perde a ponto de fazer isso, gente. É demais. Mas, olha isso, quando ele foi viver o ápice da humilhação, quando ele perdeu toda a dignidade que ele tinha, ele foi levado com aquela argola, ele foi amarrado pelo nariz. Colocaram uma argola aqui no nariz dele, amarraram e ele foi levado cativo desse jeito. Um rei. Então, não bastou ele ser amarrado, ele ainda foi perfurado e levado como se ele fosse um boi. Então, quando ele viveu o ápice da humilhação, ele também se humilhou, tá aqui, versículo 12. Angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus aplacou para com ele e ouviu sua súplica e tornou a trazer a Jerusalém. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade e o ocidente de Geom e no vale a entrada da porta do peixe e da roda
de Ofel e levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá e Tiro. Agora vem as atitudes de arrependimento dele. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou fora a cidade, e reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Então ele faz esse conserto, ele mostra aqui a atitude de arrependimento dele. E aí o povo ainda sacrificava lá nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Então, dorme a Manassés com seus pais e sepultaram na sua casa. E Amon, seu filho, reina em seu lugar. Então, Amon, lá vem ele. Amon era da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque Amon sacrificou a todas as imagens e cultura de que Manassés tinha feito e serviu. Mas a diferença é que Amon não se humilhou perante o Senhor, como Manassés se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra se fez reinar em seu lugar, Josias. Então Amon viu como que tinha acontecido com o pai dele. Ainda assim ele fez muito pior. E enquanto o próprio povo, os servos dele ali, lá em Reis, fala até os nomes deles que agora eu não lembro, mataram ele lá na câmara dele, lá no próprio quarto dele. Ainda bem, né, gente? Porque vamos combinar. Então, capítulo 34. Então, agora vai reinar Josias. E Josias vem e restaura tudo de novo. Vocês viram que Jerusalém, quantidade de vezes que Jerusalém é construída, reconstruída, e levanta muro, e derruba muro, e constrói muro. E o templo. Olha que coisa. E tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos no reino de Israel. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Então Josias vai reparar o templo, e eles vão lá, e aí é onde encontra o livro da lei do Senhor. Então ele lendo esse livro, e ele rasga suas vestes e fala: meu Deus, precisamos consultar. Ele fala assim: ide consultar o Senhor por mim, pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que achou, porque grande é o furor do Senhor para que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Então a profetisa Ulda prediz a ruína de Jerusalém e avisa que o rei, que ele não passará pelo cativeiro, porque ele restaurou o templo. Então ele fala assim, mesmo acontecendo tudo isso, vocês vão passar pelo cativeiro. Mas Deus não vai permitir que Josias passe, porque ele também fez o que era bom ali, ele está restaurando o templo, né? E aí fala aqui no versículo 27, como seu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os habitantes, e te humilhaste perante de mim, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas do seu povo, desde o maior até o menor, e ele leu e ouviu deles todas as palavras do livro do concerto que tinha achado na casa do Senhor. Então Deus vê ali que o pecado de Israel terá suas consequências, né? E vai poupar o rei desse
desse cativeiro, porque ele realmente reconheceu o Senhor ali como Deus. E aí eles vêm, celebram a Páscoa, e Josias provoca o rei do Egito, então, e agora ele vai ser morto. Então ele começa, restabelece os princípios ali, festeja a Páscoa, e no 18º ano de reinado dele, ele celebra a Páscoa. Então, no versículo 20, Josias provoca o rei do Egito e é morto. E depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto a Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros dizendo: que tenho eu de fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti eu não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. Fala assim: o que é que você está vendo guerrear comigo? Eu não vim aqui para guerrear com você. Mas olha o que Josias faz. Josias, porém, não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio a pelejar no vale do Megido, e os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse aos servos: tirai-me daqui, porque eu estou gravemente ferido. E os seus servos tiraram do carro e levaram o segundo carro que tinha, e quando chegou em Jerusalém, morreu, e sepultaram no sepulcro de seus pais, de todo o Judá. Olha quando você vai guerrear a guerra que não é sua, quando você vai procurar o que você não perdeu, como diz minha mãe. Então, ele vai e morre. E o pessoal faz o luto por Josias, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de Lamentações. Vamos ver, então, lá no livro de Lamentações. Então, o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, rei, e o fez reis em lugar de seu pai em Jerusalém. E era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito, depois de Jerusalém, condenou a terra da contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá, e Jerusalém mudou-lhe o nome para Jeoaquim, mas o seu irmão Joacás tomou Neco e levou para o Egito. Então, o Neco, que é aquele rei que derrotou, falou: cara, eu não vim aqui brigar com você. Então, brigou, ganhou a guerra, e agora vai e leva Joacás como prisioneiro dele, e deixa Joaquim reinando ali em Judá. E Joaquim reina. E Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Subiu, pois, contra ele, então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para levar a Babilônia. Aí é só um desastre atrás do outro, né? Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pôs no templo da Babilônia. Quanto mais atos de Joaquim e as abominações, elas estão escritas no livro das histórias dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim a idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou que levasse a Babilônia também com os mais preciosos utensílios da casa. E seu irmão, e pôs Zedequias, seu irmão, sobre o rei de Judá e Jerusalém. E Zedequias reina, e ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez também o que era mau aos olhos do Senhor. Então, não se humilhou perante os profetas Jeremias, que falava da parte do Senhor. Então Jeremias ainda vinha dar conselho para ele, e ele nem aí. E a gente vai ver muito essas histórias aqui lá no livro de Jeremias, tá bom? No livro do profeta Jeremias. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes e sacerdotes e o povo aumentavam de mais a mais as transgressões, seguindo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Olha que final triste esse livro, né? Olha o versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei de Caldeus, que
o qual matou seus jovens à espada na casa do santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, e todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e todos os filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba ao Senhor seu Deus, e seja que o Senhor seu Deus seja com ele. Olha Deus levantando um rei da Pérsia. Então eles ficam aqui, 60 anos no cativeiro, até que Deus incomoda o Ciro, rei da Pérsia, para mandar-lhes de volta. Então a primeira leva das pessoas que voltam sob o comando é de Zorobabel, e com a missão de reconstruir o templo, né? Depois de um tempo, cerca de mais 60 anos, voltam a segunda leva para no comando de Esdras, e eles voltam para reconstruir o templo. E nesse tempo Deus levanta profetas como Ageu, Zacarias, para animar o povo. Então começa agora o livro de Esdras, justamente contando esse retorno deles. E é triste, né? Porque nós vimos aí o andar da carruagem, como que eles chegaram a esse ponto. É um vai e vem, uma hora o reino conserta, daqui a pouco todo mundo bagunça de novo. Então, não tem jeito, são levados para cativeiros aí por 60 anos. E no primeiro ano, agora o livro de Esdras. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também escrito, dizendo: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, e há entre vós todo o povo que seja de seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá. Então se levantaram os chefes e os pais de Judá, e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todo aquele cujo Espírito de Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então a gente vê aqui, pelo jeito, Ciro era um homem temente a Deus. Ciro é um homem que reconhecia a voz de Deus, e ele fala: olha, Deus falou comigo para que eu fosse, eu já tenho tudo, mas é que é para me edificar a casa de Deus lá em Jerusalém. Então, quem é de Jerusalém? Quem é de Judá? Vai e volta e sirva lá o seu Deus. E também o rei do Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, que tinha posto a casa dos deuses. Olha aqui, ó, a pergunta aqui. Deus permite que sejamos atacados quando desobedecemos a Deus? Às vezes, Deus permite que sejamos atacados. E às vezes a gente está só colhendo as consequências das nossas desobediências, né? E elas podem vir de ataques, prejuízos de todas as maneiras, né? Emocional, espiritual, material, tem de tudo. Então nós vimos aqui que eles sempre... Quando a gente quebra princípio, que é no caso aqui, quando quebra-se princípios, a gente está abrindo brechas para que o mal venha prevalecer na nossa vida, né? Então, a gente acaba sofrendo algum tipo de ataque, sim. Nem o próprio Davi se livrou das consequências, né? Ele foi perseguido, foi atacado por causa de
das más posturas dele, né? Do que ele fez de errado. Então, as desobediências sempre acarretam em algo que nos trará prejuízo. Aí vem aqui, ele devolve tudo que era do templo, que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia, os ouro, a prata, e foram 5.400, e todos estes levou Sesbazar, quando dos cativeiros subiram da Babilônia para Jerusalém. Então ele fala das taças, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, tal, e ele faz essa contagem. E agora, no capítulo 2, vem a lista dos que voltaram da Babilônia para Jerusalém com Zorobabel. Então, já tinham passado 60 anos, Deus incomoda Ciro fala, olha, gente, quem é de lá, volta para lá. E aí foram com Zorobabel, Jeshua, Neemias, Zeraías, Reelias, Mardoqueu, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum, Baná, e o número dos homens do povo de Israel. E dos filhos de Parós, 2.172. E dos filhos de Cefatias, 372. E aí vai fala de Paate, Moabe, dos filhos de Elão, de Zatu, de Zacai, de Bani, de Bebai, de Agizade, dos Adonicão, do Bigvai, do Adim, de Até, de Ezequias, filho de Bezai, de Jorá, de Assum, de Gibá, Belém, Notofá, Anatote, Asmavete, Kiriat-Arim, Ramai, Gibeá, Micmas. Gente, olha quantas tribos, né? Betel, dos Nebo, Magbis, Elão, Arim, Lode, Adid, Ono, dos filhos de Jericó, dos filhos de Senaar, e aí vai indo. Esse capítulo 2 todinho ele falando de quem que está voltando. E toda a congregação juntas foi de 42.360. E afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Olha só, os levitas aqui voltando para suas terras. E aí fala dos cavalos, 736 cavalos, mulos, camelos, jumentos. E alguns chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habitava em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar, conforme seu poder deram para o tesouro da obra, em ouro 71.000 daricos e de prata 5.000 arretéis. Olha aqui, o pessoal ofertando para a reconstrução, né, para fundar novamente o templo. E habitaram os sacerdotes e os levitas, aí algum do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netileiros, nas ruas, nas suas cidades, como também todo Israel e suas cidades. Então, no capítulo 3, é levantado o altar. E chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Zadaque, e seus irmãos, e os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar ao Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, e firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e holocaustos de manhã e de tarde. Desde o 1º dia até o 7º dia do mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida, e azeite, sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que ele tinha feito. Aí ali eles vão impor os alicerces do templo. Então agora chega a hora de reconstruir, literalmente. Então vamos reconstruir. E segundo ano da vinda da casa de Jerusalém, começou Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadaque, e os outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, daí para cima, para que avisassem a obra da casa do Senhor. Então eles começam a construir, e eles levantam
com Jeshua e seus filhos, seus irmãos Cadmeu e os filhos dos filhos de Judá, como um só homem, para vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, e os filhos de Anade e seus filhos de Esmão, os levitas. E cantavam em revezes e louvavam, celebrando o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos da casa, choraram em alta voz. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria e vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então imagina esse monte de idoso que tinha visto toda essa destruição, agora vendo ali o retorno, essa reconstrução, a emoção que esses velhinhos sentiram, né? Então, tanto choro que ninguém sabia quem estava chorando de emoção, quem estava chorando de alegria, quem estava chorando de júbilo, enfim. Eles viveram esse momento aí da hora da reconstrução. Nossa frase hoje é hora de reconstruir. Então, que nós possamos reconstruir em nós aquilo que foi perdido. Tá bom? Amanhã, amanhã eu vou fazer uma leitura. Por quê? Lembra que a semana passada, por causa que eu estava em trânsito, em viagem, eu não consegui, então a gente ficou um dia atrasado. Então, amanhã eu vou fazer a leitura para a gente não perder os 99 dias, a sequência, para a gente terminar dentro de 99 dias. Como seria folga, eu não vou folgar porque eu quero terminar dentro do propósito de 99 dias, tá bom? E 100 será a nossa ação de graças, tá bom? Então, muito obrigada para você que ficou aqui até agora. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe e te dê um sábado de graça, de paz, de alegria. E amanhã estamos aqui novamente. Um beijo, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.